Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Estrada. Palavra do coração de Deus para o seu coração, Gálatas, capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado, em outras traduções, anátema. Alguns inscritos do nosso canal, nas redes sociais, têm pedido para eu falar a respeito deste assunto, ensinos distorcidos ou falsas doutrinas que têm se infiltrado no meio do povo cristão, dentro das igrejas que se dizem cristãs ou que se dizem evangélicas, amém? Amados, é necessário nós olharmos sempre para as escrituras sagradas. Precisamos entender que o padrão está na Bíblia, está nas escrituras. Todos esses ensinamentos distorcidos ou todas essas coisas que são feitas em nome da fé, muitos deles dizem assim: mas depende da fé da pessoa, é muito da fé de cada um. Não, a nossa fé, ela não é uma fé individual naquilo que nós achamos que deve ser feito ou que deve ser aplicado. A nossa fé tem que estar baseada nas escrituras sagradas, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. Nós precisamos estar dentro dessas escrituras. Nós vemos muitos ensinos em muitos lugares, pessoas utilizando objetos consagrados, objetos ungidos, amuletos para que as pessoas adquiram eles, e é claro, sempre com uma oferta estipulada para que essas pessoas venham adquirir. Queridos, isso não é bíblico, anátema, como diz o apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas, que seja amaldiçoado, maldito, isso não é bíblico. Portanto, quando nós aderimos ou absorvemos esses ensinamentos e colocamos dentro da igreja, nós estamos levando na realidade maldição para a igreja, está escrito nas escrituras, contém aqui no texto de Gálatas. Portanto, queridos, água consagrada, água ungida, porta consagrada, cajado do não sei o que, rosa, lírio, tijolinho, isso não é bíblico, amados. Isso não é bíblico, portanto, deve ser rejeitado. Uma outra prática que tem sido muito comum, né, infelizmente, em algumas pessoas aí que entraram aí dentro do neopentecostalismo, é a prática da adivinhação. Utilizam o termo da revelação de Deus, ou do dom de profecias, o dom de revelação, e na realidade distorcem para um tipo de adivinhação. É muito comum nós vermos aí pessoas fazendo propagandas na igreja: venha que hoje é a noite da revelação, a noite onde Deus vai falar tudo, aonde Deus vai usar o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus para entregar tudo. Irmãos, isso não é bíblico, isto não é bíblico. E vamos para a Bíblia, vamos para as escrituras sagradas. Deus continua falando com o seu povo, é claro, Deus continua falando, nós cremos sim que Deus ele continua usando nos dons, é lógico, mas isso não pode ser polarizado. Nós não podemos correr atrás desse tipo de coisa. Muitas pessoas não têm um relacionamento com Deus e vão à igreja para buscar esse tipo de coisa. Parece que está indo num cartomante gospel. Eu vou lá porque lá a mulher entrega tudo, revela tudo. Não, aqui não vou. Não, agora eu vou na outra lá, porque lá aquele irmão, lá aquele pastor, aquele profeta lá, ele entrega até o CPF. Ele fala isso, ele fala aquilo. Quantas coisas, redes sociais, está carregado, está lotado disso, amados. Nós precisamos estar alertas, povo de Deus. Nós precisamos entender que as escrituras, elas são claríssimas a respeito disso. Lá em Deuteronômio 18, 9 e 13, nós vamos para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. Diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime sacrifícios do seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, que se dedique à magia, que faça presságios ou pratique feitiçaria, encantamentos, que seja médium, consulte espíritos ou consulte mortos. O Senhor, ele tem repugnância por quem pratica estas coisas. Olha o que diz o texto, Levítico 19, 26, parte B: não pratiquem adivinhação e nem feitiçaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vamos para o Novo Testamento, no versículo 9 a 11, diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois eles o havia iludido com a sua mágica. E é isso mesmo, irmãos, acontece isso no nosso tempo também.
pessoas que vêm ludibriando o povo de Deus com revelações, com promessas mágicas, com promessas de prosperidade, com promessas de portas abertas. Amados, o Senhor, Ele abençoa o seu povo, é lógico que abençoa, mas não existe nenhuma fórmula mágica instantânea para que as coisas aconteçam conforme a gente quer. Ao contrário, nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus, e tudo ocorre segundo aquilo que o Senhor propõe para nós. Não somos nós que determinamos algo, não somos nós que estipulamos algo para Deus fazer em nosso favor, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer nas nossas vidas, queridos. Isso é muito sério, é muito grave o que está acontecendo nestes últimos tempos, esse negócio de descontrole dentro do culto. O Espírito Santo não baixa em ninguém, irmãos. Não é um ritual espírita ali que vem ali e possui a pessoa. O Espírito Santo habita dentro de nós, ele mora dentro de nós, e quando nós temos um relacionamento com ele, quando nós temos intimidade com Deus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo e produzimos os frutos dele. Quais frutos são esses? Nós sabemos. Gálatas vai falar a bondade, a mansidão, domínio próprio. Como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela, ao invés de produzir domínio próprio, sai descontrolada, atrapalhando às vezes até mesmo a liturgia do culto? Isso é inadmissível, isso não é bíblico. Lembre-se de uma coisa: tudo que nós fazemos deve ter respaldo bíblico. Tudo que acontece dentro de um culto, dentro da igreja, tem que ter respaldo bíblico. Jesus fazia? Amém. Os discípulos faziam? Amém. Se eles não faziam, então isso não é para nós. Isso não existe, não é bíblico, não deve ser respaldado, não deve ser efetivo dentro das igrejas, dentro da igreja do Senhor. Portanto, liga teu alerta, meu irmão. Se tem coisas que não convêm, não condizem com a Bíblia, bate em retirada. Meu irmão, estão vendendo a água consagrada, sai fora. Estão vendendo lá a porta ungida, sai fora, meu irmão. Isso aí não é bíblico, tá certo, queridos? Outra coisa que é muito importante: por que muitas pessoas vão atrás desse tipo de coisa, de revelações, de cartomantes gospel, de videntes gospel? Porque não querem, não conseguem ou não querem tomar atitudes decisivas na sua vida. Precisam tomar decisões, precisam estar segundo a vontade de Deus, mas terceirizam isso. Quantas pessoas, queridos, tomam decisões precipitadas porque acham que é Deus que está falando e na realidade não foi Deus. Deus, ele quer ter um particular conosco. É claro que Deus usa assim os homens de Deus, usa assim as mulheres de Deus, ele fala conosco com toda certeza, continua operando, continua assim manifestando-se através dos dons, mas acima de tudo, nós precisamos nos relacionar com Deus. Não terceirize a tua intimidade com Deus, não terceirize aquilo que você tem que fazer. Eu tenho que tomar uma decisão, preciso comprar um carro, eu vou na igreja para ver se Deus fala comigo, se Deus confirma, a prestação é R$1.000, eu ganho 1.500, será que é de Deus? Meu irmão, não precisa nem de revelação para isso. Aí chega lá o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, diz: eis que eu sou contigo. Aí se enfia numa dívida e acha que foi Deus que falou. Sabe, queridos, eu vejo pessoas frustradas em relacionamentos, em casamentos, em decisões que foram tomadas achando que era Deus falando e na realidade não era. Depois culpam a Deus, culpam a igreja, e às vezes até o próprio homem, mulher de Deus que falou, e às vezes nem foi aquilo que a pessoa realmente acha que foi. Deus estava falando acerca de outras coisas. Então toma cuidado, nós não podemos ser conduzidos por todo o vento de doutrina. Toma cuidado, está cheio de falsos profetas por aí que utilizam desses artífices para atrair pessoas para a sua congregação, pensando no cunho financeiro, queridos. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores de doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Amém, queridos? Que
guarda esta palavra e, por favor, gente, vamos ficar alerta, igreja do Senhor, abandonar esta apostasia, estes ensinos distorcidos da palavra do Senhor. Fica com a palavra de Deus. A palavra do Senhor é o alicerce. Se está na Bíblia, se tem ordenança bíblica, tem que ter ordenança. Não adianta pegar um versículo isolado lá e utilizar aquilo ali como se fosse uma ordenança bíblica. Precisa ter contexto, precisa estar dentro do contexto e precisa ser uma ordenança bíblica. Fica com esta palavra no teu coração. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Sprada.